Boa noite. Vamos aguardar mais 4 minutinhos para ver se o pessoal chega. E a gente começa, porque hoje é um curso de crimes, né? Não é fácil.
Vou pegar água, quando eu voltar a gente começa, ok? Vamos embora. Hoje temos muito o que chegar, fazer, estudar e tudo mais. Vamos lá. Na última aula, né, a gente começou a ver concurso de crimes, foi isso? Não é? Vimos com relação ao sistema de aplicação de pena, não é? Que é o cúmulo material, né? Vimos que existem outros dois tipos, que é o cúmulo jurídico e a de absorção. E vimos que existe também da exasperação, sendo que no Brasil existe cúmulo material, que é a soma de penas, quando existe concurso de crimes, que é a prática de mais de um crime, não é? E exasperação, pega a pena mais grave e aumenta ela em determinada quantidade de decorrência de outros crimes. Salvo engano, a gente também viu sobre o concurso material, não é? Quando a gente pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, praticando mais de uma conduta, não é? Tendo, portanto, pluralidade de condutas, não é? E pluralidade de crimes, sendo idênticos ou não é? E vimos que a concurso material é homogêneo, quando são crimes iguais, não é? E heterogêneo, quando forem crimes diferentes. Não é? Vimos também, né, que sobre o concurso formal, quando a gente pratica uma conduta, e nessa uma conduta pratica dois ou mais crimes também idênticos ou não. Né? O que difere do concurso formal com material é que no concurso formal há uma unidade de ação, não é? Uma conduta, e havendo pluralidade de crimes. Tá? Ou seja, e eu acho que a gente parou aí. Então, vamos fazer como se a gente tivesse parado aqui, tá bom? E se eu estiver repetindo a matéria, me desculpe, mas é importante vocês aprenderem muito, tá? Com relação ao concurso de crimes. E passou uma semaninha aí da nossa última aula para a aula de hoje por causa da semana jurídica, que, por sinal, foi muito boa. Vocês viram que eu acompanhei e participei.
Achei muito interessante mesmo, né? E vocês viram a importância minha para a existência do professor Alisson, inclusive, não é? Não somente porque eu ensinei tudo que ele sabe de direito penal certo, ele aprendeu de mim porque foi meu aluno, mas como também cuidei da sanidade mental dele, né, durante muito tempo. Muito bem. Então, vamos lá. Vou fingir que eu não falei de concurso formal para a gente começar daí. Muito bem. Então, concurso formal, meus caros. Então, já até falei no comecinho, vou fingir que nem falei. Ocorre quando o agente pratica uma ação e e dessa ação ou omissão, dessa conduta, ele pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, tá? Ou seja, há uma unidade de conduta e há pluralidade de crimes, tá? E aí, meus caros, o concurso formal ele se divide em 2, tá? Concurso formal próprio, ou também chamado de concurso formal perfeito, e concurso formal impróprio ou imperfeito, tá? Deixa eu só abaixar a luz aqui, gente, que tá. Eu não sei porque hoje eu tô meio. Eu fiquei muito na frente do computador. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vamos sim. Beleza. Ó, se tiverem qualquer dúvida, por favor, interrompam, hein? Então vamos lá. Gente, com relação ao concurso formal próprio, tá? No concurso formal próprio, o agente, tá? Internamente, tá? Ele quer realmente somente praticar um crime, tá? Na ação dele, ele quer praticar apenas um evento danoso, apenas um crime. Então, dentro da mente dele, quando ele faz uma ação, ele realmente quer praticar apenas um crime, tá? Já no concurso formal impróprio ou imperfeito, tá? O agente deseja a realização de 2 ou mais crimes, tá? E ele sabe isso. Ele tem consciência que uma ação dele vai gerar vários crimes, tá? Em que pese, então, ele realiza apenas uma conduta, ele realiza vários. Então, como assim? Deu exemplo. Muito bem. Imagine só, concurso formal próprio. O sujeito internamente, dentro da mente dele, ele quer realizar uma conduta para obter um resultado, um crime. Muito bem. Então, o que ele quer fazer? Ele quer dar um tiro num carro. Para quê? Para praticar dano. Tá legal? A namorada descobriu que o namorado estava traindo ela, então ela termina com o cara. Beleza. No dia seguinte, o cara tá lá com a melhor amiga dela, né? Jantando no restaurante que ela sempre quis ir com o namorado, e o namorado falava que não tinha dinheiro para ir com ela. Né? E no primeiro dia já leva a melhor amiga dela e os caras, ela chega, passa em frente ao restaurante, vê o carro dele, vê lá dentro, tá lá ele com a melhor amiga nos beijos, nos amassos, e ela fica com muita raiva. Ela pega a arma, mas não vai matar os dois, não. Ela é fina. Ela simplesmente vai dar um tiro no carro do sujeito. Muito bem. Só que o que acontece? Ela dá um tiro. Pô, para quê? Para a bala chegar, atravessar a lataria e ele ter um prejuízo. Então ela internamente quer praticar o crime de dano. Só que o tiro chega e atravessa a lataria do carro, vindo a ferir uma pessoa que passava no local. Não é? Ó, então nós tínhamos uma ação da mulher, que é o tiro, para praticar uma infração penal, que é o crime de dano. Só que, por acaso, por azar, putz, eu não sabia, ocorreu o quê? Um outro evento danoso, um concurso de crime, concurso formal próprio ou perfeito. Ok? Muito bem. Já no imperfeito, não.
o sujeito ele tem a consciência que aquela açãozinha que ele vai fazer vai gerar várias infrações penais. Como assim? Imaginem só, um terrorista, ele pega uma bomba e coloca em um avião, né, ou um ônibus, ou um lugar onde numa feira de pessoas, etc. Muito bem. O que ele faz? Ele chega e faz uma ação. Bum, detona uma bomba. Uma ação só. Mas o resultado que ele tem? Trocentas mortes, trocentas lesões corporais leves, trocentas lesões corporais médias, 300 e não sei quantas lesões corporais graves, né? Crimes de dano. Então nós temos uma conduta e ele sabia que ele ia praticar uma conduta e ele sabia, imaginou aqui dentro que e vão matar gente pra caramba com essa minha conduta. Vou destruir muita coisa com essa conduta. Muita gente vai ficar ferida com a minha conduta. E é isso. Nesse caso, né, quando o sujeito fazendo uma ação, sabendo e querendo, tendo consciência de que ele vai ter vários resultados, ele, ele vai praticar o concurso formal impróprio ou concurso formal imperfeito, né, dependendo aí da doutrina que existe. Ok? E como é que fica a pena para o concurso formal próprio e para o concurso formal impróprio? Muito bem. No concurso formal próprio, quando o sujeito, realizando uma conduta, querendo praticar apenas um crime com essa conduta, pratica 2 ou mais crimes, mas não querendo, tá? Aplica-se o sistema da exasperação da pena, ou seja, aplica-se a pena maior acrescida de um tanto que a gente vai ver. Já no concurso formal impróprio, em que o agente, com uma conduta só, bum, tem diversos resultados, aplica-se o sistema do cúmulo material, que é o sistema que se soma as penas, tá? Para se chegar na pena final a ser aplicada no condenado. Ok? Dúvidas, meus caros, com relação ao concurso formal, material informal? Dúvidas? Temos? No chat tem alguma coisa? Alguém chegou e falou. Gostei do chá. Ah, tá. Pois é, Silvana. Na verdade, o chá de espinheira santa, na verdade, não é nem chá. É bom é tomar o extrato seco de espinheira santa. É para estômago. Tá? Então, quem sofre de gastrite, enjoo e. Como é que chama? Ou alguma coisa pior, né? Toma espinheira santa 3 vezes por dia, meia hora antes do almoço, meia hora antes do café da manhã, meia hora antes do almoço e 2 horas depois da última refeição antes de dormir. Garanto que uma semana tá zerado. Aí eu comprei pro desgramento o remédio mesmo, tá? Vamos lá. Então, ninguém tem dúvidas, tirando a Espírito Santo, alguém tem dúvida aí com relação ao concurso formal, material? Não? Então tá. Então vamos em frente. Gente, se alguma dúvida vier, vocês chegam e falam comigo, tá bom? Muito bem. Vamos falar então, gente, agora da terceira espécie. Alguém vai falar? Natália, por favor, opa. Pessoal, pode explicar o próprio de novo? Sim. E mais uma vez a pena concurso formal impróprio. Ok, então vamos lá. Concurso formal próprio. Tá? Uma conduta e o sujeito quer praticar uma ação. Tá? Uma conduta, o sujeito quer praticar uma ação e quer ter um resultado com essa ação. Mas ele, com essa ação, tem 2 ou mais resultados que ele não queria. E aí aquele exemplo da namorada dando um tiro no carro para praticar o crime de dano. Então ela pratica uma conduta, um tiro, para ter um resultado, crime de dano,
mas ela acerta um outro carro, não é? Que aí é o mesmo crime, mas não tem importância, ou uma pessoa. Não é? Então, ela tem uma ação, pratica, além daquele resultado, né? Pratica 2 ou mais resultados. Tá? E aí, então, no concurso formal próprio, aplica o sistema da exasperação da pena, aplica-se o maior dos crimes aumentado de uma quantia. A gente vai ver isso daqui a pouco no código. Com relação ao concurso formal impróprio, não. O sujeito chega e quer praticar uma conduta, mas ele quer vários crimes, vários resultados criminosos, várias infrações penais. É o caso, por exemplo, do terrorista estourando uma bomba, ou seja, praticando uma ação. Ele chega aí, tem vários resultados de crimes iguais ou não, também não importa. Nesse caso, né, concurso formal impróprio é o sistema do cúmulo material, ou seja, soma-se a pena de todos aqueles crimes que ele praticou, tá? Ok? Dá um outro exemplo da namorada, muito bem. Além do bum, que explode. Acho mais fácil, mas vamos da namorada. A namorada chega, espera o sujeito sair, não é? E querendo praticar com uma conduta, um tiro, 2 crimes, que é destruir, danificar o carro e matar a ex-melhor amiga, ela então dá o tiro que danifica o carro, e ela queria isso, danifica o carro e ainda chega e atinge a ex-melhor amiga lá que está com o ex-namorado. Então nós temos uma conduta, um tiro, com 2 resultados. Nesse caso, ela querendo inclusive chegar, tá? Então pratica o concurso formal impróprio. E nesse caso, vai se somar a pena, porque apesar de uma conduta, ela fez os 2 resultados. Ok? Ou entendível agora? Ou não? Não? Agora sim. Ai, que bom. Obrigado. Diego, entendeu aí? Ok. Beleza, então. Então vamos embora. Simbora. Meus caros, então no concurso que nós temos concurso material, que a gente viu, concurso formal, ouvimos também na outra aula, não lembro, e agora temos que falar do crime continuado, tá? Mas antes disso, não, vamos ver, depois a gente vê no código, no código penal esse tipo penal. Muito bem. Gente, o que é um crime continuado, tá? Então, a gente, tá? Atenção, mediante mais de uma conduta, tá? Mais de uma conduta, pratica mais de uma ação, mais de uma ação, tá? Ele pratica 2 ou mais crimes. Então, nós temos um agente praticando 2 ou mais condutas, praticando 2 ou mais crimes, só que nesse caso, crimes da mesma espécie, tá? Crimes da mesma, não o mesmo crime, mas da mesma espécie, e os subsequentes, não é? Tendo em vista tempo, lugar e maneira de execução, tá? E outras características envolverem o caso, tá? Elas devem ser tidos como a continuação do primeiro, tá? Então, como assim? Vamos lá. Imagine só, nesse caso, porte e posse de arma para pessoa que não tem autorização. Não, vou explicar. Não porque o porte e a posse de armas só tem uma conduta, né? Não é? O sujeito não pratica. No crime continuado é necessário 2 ou mais condutas, meu caro João Vitor. Vamos lá, deixa eu explicar. Imagine só o seguinte: o sujeito chega e fala, quero furtar.
Tá? Beleza. Então ele chega, vê o Igor ali, tá com uma notinha, um bolso recheado, 5º dia do mês. Ele chega e pega a carteira do Igor, tira lá o dinheirinho, joga a carteira no chão e vai-se embora. Anda mais um pouquinho, vê ali o Diego, né? Aquele sorrisão, bonito, tal. Vê lá que também tá com a carteirinha ó, cheia pra caramba. Né? Vai lá, furta a carteira dele, tira o dinheirinho, põe o dinheirinho no bolso, joga a carteira no chão, anda mais um pouquinho. Né? Chega lá, vê o Felipe Amaral também, né? Dinheirinho no bolso e tal, vai lá e furta também. Beleza. Passa mais um pouquinho, chega lá ver o papo, também com o dinheiro, vai lá e... Então, olha só que interessante. Nós temos pelo menos, nesse caso aí, foram 4, né? Vítimas. Foi o Igor, o Diego, o Felipe e o Pablo, né? Nós tivemos 4 vítimas, 4 ações, tá? Então, mais de uma conduta, 4 ações. Nós tivemos 2 ou mais crimes da mesma espécie. Na verdade, foram inclusive crimes, crimes, vamos dizer assim, idênticos, mas não é necessário, tá? Mas da mesma espécie. É bom. Então, mas nós tivemos aqui o quê? Tá? É como se fosse o primeiro, que foi o Igor, foi o primeiro. O restante é a continuação do primeiro, que já era vontade dele chegar e o quê? Furtar mais um, furtar mais um, furtar mais um, até que chegou a polícia e pegou. Então, meus caros, né, como esses crimes, eles têm algumas características, que é o quê? Condição de tempo, mesma condição de tempo, mesma condição de lugar, mesma condição de e maneira de execução e etc., tá? Eles têm que ser tidos como continuação do primeiro, tá? E nesse caso, tá? A gente vai ver que não se somará as penas, mas também temos a ocorrência do cúmulo, cúmulo material. Não, sistema de exasperação, aliás. Não vai ser cúmulo material, vai ser sistema de exasperação da pena. Tá? Vocês entenderam como é que... Ah, professor, precisa ser no mesmo dia? Não, olha só. O sujeito chega num dia, furto Igor. 4 dias depois, furto Diego. Mais 5 dias depois, furto Felipe. Mais 7 dias depois, furto João. Olha só. É como se fosse o primeiro, continuação. O primeiro foi o original e o restante tudo continuação do primeiro. Tá? Ah, professor, qual que é o prazo que... Isso é bom para o cara, né? Porque senão ele teria que responder por 4 processos ou por 4 crimes. Ele até responde pelos 4 crimes, mas a pena não é somada, não é como um material. É o sistema de exasperação da pena. É isso aí. Então, nesse caso, é bom para ele, é. Mas qual que é o tempo? Porque você falou, mesmas condições de tempo. Né? Modo, lugar, etc. Uhum. E aí, como é que funciona isso? Muito bem. A doutrina chega e fala, alguns falam no mesmo mês, ou dentro de um mês, dentro de 45 dias, dentro de 15 dias, tá? Isso aí não é uma coisa, como é que eu vou dizer? Algo que é pacificado, tá? Tem que se olhar no caso concreto, tá? Para ver se efetivamente há essa continuidade, tá? Essa continuidade. Gente, podemos ir em frente? Entender o conceito de crime continuado? Ou alguém tem dúvida? Ok? Então, tá bom. Então, meus caros, existem, tá? Algumas teorias com relação ao crime continuado, com relação à natureza jurídica. Alguns falam que a natureza jurídica seria
esses vários comportamentos seriam um crime só, tá? Já alguns, o código, inclusive, adotou isso, entende que a teoria da ficção jurídica, tá? Que essa unidade delitiva, não é? Ela é uma criação da lei, somente isso, não é? E existe também a teoria, uma terceira teoria, que é a da unidade jurídica mista, que entende que não é um único crime, mas também não é, uma mera ficção legal, tá? É uma união de tudo, tá? Mas isso aí eu não vou cobrar na prova, tá? Só estou falando que existe, quando vocês forem ler lá no Bittencourt e tal, que está disponível para a gente lá na Saraiva, né? Na Saraiva Ju. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Gente, vamos então avançar, tá? O que é? Tem algumas teorias também, eu vou passar por. Tem outras teorias e tal, com relação a que seria o crime continuado, etc, etc, etc. Vou ao que vai cair na prova da ordem, o que vai cair na minha prova. Tá? São requisitos do crime continuado, tá? O primeiro requisito que a gente tem logicamente, eu falei, pluralidade de condutas, tá? Ou seja, o agente tem que praticar duas ou mais condutas de ação ou omissão para termos o crime continuado. Então, temos várias ações ou omissões. Tá? Temos que ter também pluralidade de crimes da mesma espécie. Tá? E aí, então, gente, o que é crime da mesma espécie? Vocês vão aprender, já aprenderam no semestre passado, mas vão verificar melhor no próximo semestre, a partir do próximo semestre, e todo tipo penal ele chega e todo tipo penal ele chega e tutela um bem jurídico, tá? Ele protege um bem jurídico, tá? Então, ele tutela um bem jurídico. Então, por exemplo, o crime de furto, né? O bem jurídico tutelado é propriedade. Tá? O de roubo é a propriedade. Aí vocês vão ver que ele defende, inclusive, mais de um bem jurídico. Que além da propriedade, por exemplo, defende a liberdade e também a integridade física, etc. etc. O crime de dano também defende propriedade. Então, o que nós temos? Tá? Nós temos, então, crimes da mesma espécie são crimes que defendem o mesmo bem jurídico. Tá? Ou seja, não é necessariamente ser o mesmo tipo penal, mas tipos penais que defendam o mesmo bem jurídico. Tá? O Código fala crimes da mesma espécie. Tá? E o terceiro elemento, gente, é esse nexo de continuidade delitiva. Ou seja, esse elo de ligação entre uma conduta e outra. Tá? E esse nexo de continuidade delitiva é visto quando você vê tempo, lugar, modo de maneira de execução, etc. Você consegue chegar e verificar se existe ou não esse nexo da continuidade deletiva. Tá? Muito bem. Tá? Perfeito? Então, é como se fosse o mesmo bem jurídico, né? E mesmos modos de execução,
processo executório e tudo mais. Muito bem. Vamos lá. Existe, gente, roubo e dano é cabível continuidade? Tá? Teoricamente, sim, né? Imagine só, o sujeito chega e rouba uma pessoa. Beleza. Então ele chega e rouba outra pessoa. Rouba o carro de outra pessoa. Beleza. Aí 3 dias depois rouba o carro de outra pessoa. Só que esse carro, por causa de um segredo e tudo mais, etc., que ele não conseguiu descobrir, chega e corta a alimentação dele e o carro para, ele não consegue chegar e fazer nada. Com raiva, ele chega, joga álcoolzinho lá, risca um fósforo e sai feliz da vida, querendo, porque ele destruiu o carro. É possível, tá? Só é cabível em crimes dolosos. Sim, porque o sujeito tem que ter o quê? Né? Consciência, ele quer, né? Tá? Ok? Vamos lá. Podemos dizer crime continuado. Vamos falar, gente. Vamos ver o código agora. Deixa eu fazer um share aqui com vocês. Eu partilhar aqui a nossa tela. Aí, ó. Cálculo da trama. Artigo 69, concurso material, a gente viu na semana passada. Vamos dar uma olhada aqui. É quando a gente, mediante mais de uma ação, missão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, e aplica-se cumulativamente, cúmulo material, né, as penas privativas de liberdade que haja ocorrido. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, claro, a pior, de reclusão. Tá? Muito bem. Na hipótese desse artigo, quando a gente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição que trata o artigo 44. Ou seja, ou substitui tudo ou não. Quando forem aplicadas esse tipo de direito, o condenado cumprirá simultaneamente os que forem compatíveis entre si, suscetivamente as demais. Muito bem. No caso, concurso formal, vimos na semana passada e vimos novamente hoje, quando a agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave das cabíveis, ou somente uma delas, mas aumentada de 1/6 até a metade, aquilo que eu falei com vocês. Exaspera a pena, não é? Aplica-se a mais grave, ou idênticas uma delas, e aumenta essa pena de 1/6 até a metade, tá? Isso daí no concurso formal próprio ou perfeito, tá? Por quê? Porque, olha aqui, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Né? Uma conduta, mas com vontade de ferir e destruir, cometer mais crimes com essa conduta, não somente uma. Né? O sujeito chega e explode lá alguma coisa. Nesse caso aí, tá? Nós temos aí o cúmulo material, que aí soma-se as penas. Tá? Okay? Não poderá apenas exceder a que seria cabível pela regra do 69, que é o cúmulo material. Então, uma pena é muito grande, a outra é pequeniníssima, não é? E aí, então, aumenta de 1/6. Aumentar 1/6 é maior do que a pena dessa aqui. Então, nesse caso, né, não pode chegar e ser maior do que seria se fosse o cúmulo material. Tá? Finalmente, crime continuado, estamos aqui, né, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, como eu disse para vocês,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser subsequentes, será visto como continuação do primeiro, aplicando-se, nesse caso, a pena de um só dos crimes idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Tá? Muito bem. Ok? Perfeito. Deixa eu ver, tem mensagem aqui no chat. Não, já foi. Vamos lá. E aí, meus caros? Então, vamos pegar e falar do chamado crime continuado específico, tá? É aquele que está lá no parágrafo único do artigo 71, tá? Então, o que é esse crime continuado específico? Tá? É necessário 3 requisitos, tá, para que exista o crime continuado específico, que é a regra do parágrafo único do 71. A primeira condição ou requisito, tá, é que as infrações têm que ser cometidas contra vítimas diferentes. Tá? Segundo requisito, essa conduta tem que ser praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? E é cabível nos crimes dolosos. Então, vamos ver aqui para vocês. Vamos lá. Preste atenção. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, então aqui estão os requisitos. Tá? Pode o juiz, considerando a culpa... Olha os requisitos do artigo 59. Lembra que eu falei que eles eram importantes, iam figurar para a gente sempre as circunstâncias judiciais. Olha lá. Culpabilidade, incidência, conduta social, personalidade da gente, bem como motivos e circunstâncias do crime. Né? Aumentar a pena de um só dos crimes. Tá? Aumentar a pena de um só dos crimes. Se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Opa! Olha só que legal. Observar as regras do artigo 70 e 75 do Código que a gente já viu lá em cima. Ok? Então, nesse caso, crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça, o juiz pode chegar e, em vez de chegar e aumentar apenas de 1/6 a 2/3, pode chegar e aumentar até o triplo. Beleza? Isso aí é chamado, tá? Crime continuado específico. Tá bom? Muito bem. Gente, resumo então com relação à pena, para se alguém chegou atrasado ou não entendeu. No concurso material, são essas penas e esse somatório de penas é chamado de cúmulo material. No concurso formal próprio, uma ação querendo apenas uma ação, mas tem 2 ou mais crimes desta ação. Sistema da exasperação. Aplica-se de um dos crimes, a maior, se diferente, ou de um dos crimes, não importa, elevado de 1/6 até a metade. No concurso formal impróprio, uma ação, mas o agente querendo praticar 2 ou mais crimes com essa ação, ou seja, cada ação é como se fosse um desígnio autônomo, né? Como se ele, por exemplo, o terrorista que explode a bomba, é como se ele chegasse, que pese, seja uma ação, pluf, matou todo mundo, é como se ele pegasse e matasse cada um deles, né? Porque ele queria isso, designa, a vontade dele era isso. Então, nesse caso, nós temos um concurso material. Já no crime continuado, vai ser sempre, tá? O sistema da exasperação, não é?
aumenta-se a pena, aplica-se a pena do maior, né? Aumentada de 1/6 até 2/3, né? E no crime continuado específico, que a gente acabou de ver, é permitido exasperar até o triplo. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Podemos ir? Tá. Beleza, então vamos. Tá? Dúvidas? Não? Boa? Tem certeza? Então, vamos só ver o Código Penal, né? Aqui, ó. Multas no concurso de crimes, não é? As multas são aplicadas distinta e integralmente, ou seja, o juiz calcula a pena de multa para um, calcula a pena de multa para outro, calcula para outro, etc, etc. Cada uma é uma multa e tem que pagar tudo. Não há esse sistema para concurso de crimes. Ok? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui, eu estou pensando, acho que eu falei besteira, deixa eu ver aqui. Cabível em crimes dolosos. Diego, com relação ao parágrafo único do 71, que é o concurso, o crime continuado do parágrafo único, tá? Só crimes dolosos. No restante é permitido todas as regras, tá? Eu não sei o que eu respondi, mas eu acho que eu respondi outra coisa. Eu estava pensando no parágrafo único, mas acho que eu respondi para, eu não sei se é para tudo que você falou, tá? Então, para deixar claro, concurso material no crime com relação ao parágrafo único do 71, tá? Que é o crime continuado, aí tem que ser crimes dolosos. O restante não é necessário. Beleza? Podemos ir? Ou não? Podemos? Beleza, Fabrício. Valeu. Perfeito. Obrigado. Meus caros, vamos conversar uma coisa aqui. Dá só um tempinho, porque a matéria é pesada. Essa é pesada, eu sei que é. Pesada. Vamos conversar aqui desse caso que mexeu com todo mundo. Todo mundo aqui acompanhou. É o caso do chamado crime culposo, que o Intercept chegou e colocou, não? Sim, sim. Algum de vocês postou e eu respondi alguma coisa, não? Então, todo mundo viu, né? E aí eu quero saber de vocês, assim. Vocês podiam até responder no áudio, hein? Quando vocês leram a notícia, né? Crime culposo, estupro culposo, o que vocês sentiram em vocês? Tá? Nojo, Natália. Muita raiva. Raiva. Talvez nem tinha postado. Raiva. Raiva. Revolta. Preocupação. Medo. Sabe o que... Legal. Indignada. Medo. Eu fico com medo. Vamos lá. Revolta. A casa caiu. Então, mas vocês entenderam que quando vocês ficaram sabendo
que no processo não tinha nada de estupro culposo. O que vocês sentiram? Ah, o Cleves achou que era fake. Ah, muito bem. Né? Porque vocês sabiam, né, que não sei se vocês acompanharam como né, hoje em dia as redes sociais, parece que tem um sistema que você só vê, o dinheiro fala mais alto e tal. Mas vocês viram que não tem nada de estupro culposo no processo? Ou não? Tem na associação que, se não houve dolo, tem as duas modalidades. Não. Isso é ridículo, né? É a mesma coisa de chegar e. Não. Se você chega e responde um processo, e aí. Vamos explicar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu sacaneio. Pois é. No processo tava Finalmente uma que voz. Obrigado. Quem que é? no processo até onde eu li, tava falando que as provas elas não foram convincentes. Aí o juiz decidiu em benefício do réu por causa Isso. da Absolvição, né? Sim. Desde o começo eu fiquei na dúvida em relação a essa palavra estupro culposo. Eu tinha até conversado com o Fabrício que eu tinha achado muita dúvida e eu tava esperando alguém me falar uma coisa mais coerente, digamos assim. Sim. Ô, Diego, foi muito legal, porque quando seguinte, deixa eu ver aqui. No processo não tinha isso. Os advogados de defesa estavam tentando decorar que foi consensual, declarar. Vamos lá. Então, vamos. Eu acho que é interessante ver isso. Vocês já ouviram falar? Eu já trouxe para vocês da escola base. Eu trouxe para vocês alguma coisa da escola base? 1990, em São Paulo, descobriu-se que numa escola lá de São Paulo, os alunos estavam sendo violentados, estuprados, né? Pelos professores, pelo diretor, pelo dono e tudo mais. Vocês ficaram sabendo disso? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Porque achei aqui. Vou postar para vocês. É muito interessante porque tem muito a ver com isso. Peraí que eu tenho que fazer um chat diferente aqui com vocês, né? Eu tenho que, inclusive, agora vocês vão ouvir. Estão ouvindo? O exame de corpo de delito feito no garoto pelo IML constatou realmente que ele foi vítima de abuso sexual. A polícia está esperando agora o resultado de um outro exame feito numa outra garota da escola. Acaba com o sujeito. Você não levanta mais não, amigo. Irresponsável, né? Você não levanta mais. Nem eu estou com 60, rapaz. Estou aqui gatinhando. Eu fiquei com rombo no banco até eu estou pagando. Não tem conta, não tem cheque, não tem porra nenhuma. Início de 1994. Pouco mais de um ano depois do impeachment de Fernando Collor, a democracia parecia enfim consolidada. A corrida para as eleições presidenciais de outubro se acirrava e os preparativos para a Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos estavam adiantados. O tão sonhado Tetra estava próximo. O casal Ikushiro e Aparecida Shimada e os sócios Maurício e Paula Alvarenga colhiam os frutos de um investimento feito 2 anos antes. A compra da Escola de Educação Infantil Base era a realização de um sonho. Minha esposa, o sonho dela era montar uma escola, né? Ela sempre trabalhou com educação. Sempre me lecionou, mas a gente comprou a escolinha, que está anúncio no jornal, quebrado, né? Não tinha nenhum. É por causa do nome.
como era barato, eu vendi o carro, vendi tudo que tinha, o sócio também entrou, cada um teve uma parcela. A escolinha estava crescendo. Em 1993, cerca de 30 alunos já estavam matriculados. No ano seguinte, já eram mais de 70. No dia 28 de março de 1994, no entanto, a sorte mudou para os dois casais. Eram 5h30 da tarde. 5h30 eu já estava lá dentro. De repente, a campainha, estou pensando que é pai de aluno, desci para abrir o portão. Puta, quando eu desci lá embaixo, vi que a rua estava cheia. Lá dentro conversando, não estava prestando atenção. Primeiro o delegado chegou, tá, polícia. Polícia. Começava um dos casos mais polêmicos da história do jornalismo brasileiro. O veículo é um meio para que a sociedade funcione de uma maneira civilizada, com informações variadas, para que a pessoa possa ter sua posição na sociedade. Então, jornalismo é um meio, não é um fim. O caso Escola Base é um exemplo clássico do que acontece quando esse meio funciona de maneira irresponsável. Você faz com o erro, faz o seguinte, vem uma matéria, vem um delegado, diz que houve lá uma orgia, isso é uma baita de uma matéria. Daí você tem que publicar, daí chega para o editor. O editor olha para a baita de uma matéria. Isso é Nassif, grande jornalista. Se eu vou colocar em dúvida com o delegado, se eu vou apurar, levantar outros dados, eu tiro o impacto da matéria. Então você vai naquele ímpeto. Eu não quero estragar a manchete. Então você dá a manchete. A primeira manchete saiu no Jornal Nacional de 29 de março de 94, baseada em uma denúncia sobre possível abuso sexual de crianças de 4 anos de idade, que estaria acontecendo na escola base. Lúcia descobriu conversando com o garoto. Ele contou à mãe que onde os professores da escola levavam ele e alguns amiguinhos, tinha cama redonda, lá tiravam fotos nus, viam filmes pornográficos e tinham contato com os adultos. Porque uma criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. Ela só pode escutar a televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem. Jamais a gente assistiu. Então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou. Muita coisa deve ter acontecido sem a gente saber. Bebida alcoólica, ter drogado as crianças, tá entendendo? Abuso sexual, né? Tudo isso daí. O garoto fala pouco, mas confirma o que a mãe disse. Essa mulher adulta deitava em cima de você? Deitava. O que ela fazia? O que ela queria? Me beijar. Te beijar a boca? Tinha fotógrafo? Eles tiravam foto? A notícia foi repetida por todos os veículos nos dias seguintes, num show de equívocos e despreparo na apuração. Eu não quero perdoar a imprensa, mas também tem o fato de que uma autoridade induziu a isso. Era um delegado ansioso que se sentiu muito confortável perante as câmeras. Além de Cuchiro e sua esposa Aparecida, também foram incriminados os casais Maurício e Paula Alvarenga e Saulo e Mara Nunes. O julgamento dos envolvidos aconteceu de maneira prematura. A base foi depredada 3 vezes. Os Alvarenga tiveram o muro de sua casa pichado e os Nunes foram presos sem provas. A polícia está prendendo você? Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Ela não falou nada. Nem me deixaram depor. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a prova. Enquanto a imprensa se baseava apenas na fonte oficial, a ansiedade crescia. Os pais dos alunos realmente são assim, ansiosos, também não estão sabendo o que está acontecendo na realidade.
Alguns pais de alunos se colocavam contra. Eles ficam na cadeia por muitos e muitos anos. E outros a favor dos diretores da escola. A minha filha criou na escolinha, saiu agora comigo e nunca vi nada além do normal lá dentro. O delegado seguia convicto com seu show particular. O senhor está convencido de que houve práticas liminosas? Isso já está provado. As provas são extremamente frágeis. A única prova que existe e que é muito duvidosa é o laudo do IML, que foi feito do menor. Vamos parar por um tempo e falar o seguinte: o que vocês iriam pensar vendo isso aí? É um pinguinho num aquário, para não falar numa caixa d'água, de notícias que teve sobre a escola básica. Foi durante um mês, uma semana, um mês, 40 dias, etc, etc. O advogado que defende gente assim? Até porque criança não inventa nada. Mas o que vocês acham do advogado que defende casos assim? Vocês defenderiam? Da raiva? Você acha que todo mundo sentiu quando viu e soube dessas notícias? Né? Imagina o que... Nem se me pagar. Nem se pagar. Dinheiro jamais defenderia. Pois é. Vamos ler. Não é? Vamos avançar. Vamos ver o que se deu nisso aí. Jamais. Esse cliente contar, você quer... Vamos lá. Vamos avançar, hein? Falta mais 5 minutos. Esse laudo não é conclusivo. Houve um emburramento generalizado. As pessoas acreditaram naquele delegado e não foram comprovadas. Qual é o papel da imprensa? É a mesma coisa da polícia investigativa? Você não vai querer ir na cola de ninguém. Porque alguém falou, você vai jogar no ar? Não é por aí. O repórter, por melhor que seja o repórter, ele chega, vai lá, puro fato. Conclui, gente, isso aqui está errado. Ele tem que convencer o editor. O editor ele não vai analisar o fato. O editor tem 500 coisas para fazer e muitas vezes não tem experiência. O Diário Popular, você tinha o Miranda Jordão lá, ele não deu. Ele não deu porque você tinha um jornalista experiente lá que percebeu que era fria. A falta de ética e a luta pela atenção do público continuaram a todo vapor. A briga pela atenção do público, ela é saudável até o limite da honestidade, até o limite da ética, até o limite de você ser um grande contador de histórias, mas que você não altere a história em seu próprio benefício. Só a partir do dia 5 de abril o caso começou a virar. Chimada, Cida e Paula, que até então haviam fugido das câmeras, ganharam espaço para se defender. Nós queremos saber a verdade. E a verdade vai vir à tona. Não foi a gente da escola, nem a escola, nem dentro nem fora da escola, com o nosso pessoal lá. Edélcio foi afastado do caso. Em seu lugar, assumiu Gerson de Carvalho. A fonte oficial mudou, mas a imprensa resolveu mentir sozinha. Foi a partir de um telefonema anônimo que a polícia chegou até a casa do norte-americano Richard Harold Pessini, que mora a pouco mais de 1.000 metros da escola infantil base, no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo. Ele foi preso ontem à tarde e dentro de casa, a polícia encontrou num pequeno estúdio fotográfico preservativos, fitas de vídeo e muitas fotos de adultos e crianças nuas e de calção, com idades entre 7 e 10 anos. Pelo menos nas fotos apreendidas, nenhuma criança com a idade dos alunos da escola base. Eu não conheço ninguém da escola base, eles nunca passaram na minha casa, não tem nenhuma foto aqui de crianças de 4 anos. Gerson acionou a imprensa, dessa vez para desmentir a relação entre os dois casos. No final de junho, a convocou novamente para comunicar o arquivamento do inquérito. Eu não ousaria dizer que não houve crime, mas se houve, esse crime ocorreu em outro local e tendo outros protagonistas. O caso agora está nas mãos da Justiça. Os promotores têm 15 dias para tomar uma decisão. A batalha judicial está longe de se encerrar.
Muito bem. Meus caros, olha só que interessante, não é? Nós temos um veículo de comunicação que dá a notícia, um delegado nesse caso e tudo mais. Lá a gente teve um Intercept. Eu não sei se vocês sabem. A notícia, né, desse caso nasceu do Intercept, que é um site até que o Greenwald, né, saiu dele tem uma semana, duas, não faz parte mais. Parece que queriam alguma coisa para bombar, né, e chegaram e contaram a história, uma história, e aí cometendo algumas indiscrições, porque o processo corre em segredo de justiça. Não é? Inventaram o sovaco, não é? A expressão estupro culposo, que não tem isso no processo. Não é? As pessoas viram só a expressão ou o título e não leram. Que a primeira coisa, como eu conheço de escola base, vários clientes meus já foram acusados falsamente por crimes sexuais, etc, etc. Né? Eu já aprendi a fazer o seguinte. Tá. Para aí. Vamos ver. Deixa eu ler essa reportagem. Eu li a reportagem inteira no Intercept. E recebendo bomba de todo mundo. Estupro. Vou terminar de ler. A reportagem é grande. Chegou no final, eu falei assim, não tem nada disso, não. Você quer ver? E aí, falei assim, caramba, aposto que isso aí tá cheirando mal. Aí eu fui pesquisar alguma coisa de que ela falou que estaria fornecendo a vítima, né? Teoricamente, a vítima estaria fornecendo como é que fala? Elementos para pressionar alguma coisa. Eu falei, gente, que estranho. Depois de algumas horas, eu recebi a sentença. 51 páginas, não sei se vocês leram. Eu tenho ela no meu celular, se vocês quiserem eu mando. Quem pedir, eu mando. Li, não tinha essa expressão. Eu li e vi o seguinte, olha, tranquilo, só manda pro WhatsApp que eu mando para você, tá? Eu li, falei assim, essa decisão tá certa do juiz, não tem nada de errado. Aí recebi também a íntegra da audiência. E que aí você vê por que a pessoa foi inocentada. Né? E é interessante quando você vê aquele vídeo todo editado, né? Você acha uma coisa. Quando você vê toda a audiência, você tem impressão de outra coisa completamente diferente. Aí eu tenho o áudio também do advogado que participou, que é o advogado que tão xingado e tudo mais, etc. Né? Então, é bastante interessante porque, gente, a partir do momento que vocês resolvem entrar no mundo jurídico, vocês têm que pensar o direito com a razão, não com as entranhas, com a raiva, com a cólera. Não, é razão. Tá? Senão vocês vão ser levados, inclusive como o grande ministro Gilmar Mendes, né, do STF, foi levado. Né? Deixa eu ver aqui. Tá? E, bem, a decisão foi certa. Uma coisa que vocês não sabem, tá? Por que o advogado chegou e fez aquilo lá com a vítima e tal, etc. Tá errado, tá certo? Eu não sei. Tá? Você faria? Possivelmente não. Mas há uma grande diferença. A decisão foi certa? A decisão foi certa, absolutória. Há uma grande diferença entre defender e manipular. E manipular... Vejam. Não é? Pedro... você mandou só privado, né? Qual que é a diferença de defender e manipular, meu cara? A decisão foi certa para mim, sim, Natália. Ela cai muitos... Ela não fala lé com lé, tá?
Então é o seguinte, qual que é o grande problema, vocês vão ver. Vocês imaginam, né, vocês estão no terceiro período, que alguém só é condenado se o juiz tem, no caso concreto, com relação a, como é que eu vou dizer, com relação a estupro em geral, vocês sabiam que a palavra da vítima já basta praticamente para condenar o sujeito? Ou a sujeita, né? Porque hoje em dia a mulher também pode ser estupradora. Geralmente a palavra da vítima basta. O que aconteceu para ele ter sido inocentado? Não teve prova nenhuma, né? A história é que ela chegou... Vejam a sentença, eu vou mandar para vocês. Mandem para mim, a gente conversa depois. Eu quero que vocês abram aí o microfone de vocês depois e falem o que vocês acham, o que vocês não acham. Tá legal? Mas a história, que é fato, né? Não sei, Silvana. Pode ser. Né? Mas às vezes não. Você não sabe o que é a responsabilidade de você chegar e defender um sujeito que está sendo injustamente acusado de alguma coisa. E eu acredito que o advogado pensou nisso. Não é meu jeito de ser, né? Não sou assim. Tá? Mas a pressão é muito grande. Porque, na verdade, o advogado, em casos assim, ele praticamente tem inversão do ônus da prova, sabe? Ele que tem que provar a inocência do cliente. É absurdo. Mas é verdade. Em casos assim, é desse jeito. E as provas apresentadas, mesmo com todas ele ainda é inocente, que provas, Natália? Fala pra gente aí. Você não consegue abrir o... Professor. Isso, Ana, fala lá. Eu roubei um fone de ouvido ali da minha mãe para poder falar um tiquinho. Ai, que bom. Deixa eu calar o meu aqui, peraí. Até onde chegou o conhecimento da gente, né, através das redes sociais e tudo mais, as provas que foram apresentadas, ela chegou a fazer o exame de corpo de delito, né, que foi inclusive constatado que teve a relação sexual, foi encontrado o sêmen dele dentro dela, inclusive. As roupas dela estavam com sangue. Isso eu ouvi, mas eu não sei se é verdade. Falando também que teve um laudo colocando que ela foi drogada. Isso eu não vi ela postar. Então, por isso que eu não sei se é verdade, entendeu? Isso eu vi, assim, pelo Instagram, essas coisas mesmo. Eu vi os vídeos, né, lá do café. Realmente, ela parecia meio sem sentido. Ela tava um pouco estranha, mas isso pode ser até por bebida, por qualquer coisa. E deixa eu ver mais o que foi prova apresentada. Não, acho que foi só, que eu lembro. A roupa dela também foi apresentada com sangue, mas foi isso. Foi isso. Professor, você tá mutado ainda. Obrigado. Eu ia falar aqui que nem um jacu, né? Vamos lá. O que a gente tem de fato? Fato comprovado até por negócio. Muito bem. Nós temos ela descendo a escada, né? Parece salto alto. Não acho que esteja cambaleando, não. Normal. Descendo a escada, eu acho que é normal. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que o tipo penal fala, né? O tipo penal fala o seguinte, olha, presta atenção, a primeira coisa, ter sexo com alguém não é crime. Tá? Perder a virgindade ou tirar a virgindade de alguém não é crime. Tá? O que a gente tem de coisas? Fatos. Fatos é fato, não é especulação. A gente tem ela descendo a escada, a gente tem ele descendo a escada. Eles ficam... e outra coisa, tá? Atenção. Ele não está respondendo por estupro, 213, que é ter
ato libidinoso com alguém mediante violência ou grave ameaça, tá? Ele está respondendo porque ele teria ela. E aí o que o artigo fala? Deixa eu mostrar para vocês que é interessante. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar vocês aqui para baixo. 17. Aqui, ó. Ter com seu carnal, praticar o trato libidinoso com quem não tem o necessário. Aqui, ó. Ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Estão vendo? É isso aqui. Não pode por qualquer outra causa oferecer resistência. É o sujeito que está amarrado. É o sujeito que está bêbado completamente. Não alterado, mas bêbado completamente. Tá? Ou seja, que ele não pode falar sim ou não. Tá? O sujeito faz uma coisa que ele não faria se tivesse sóbrio. Aí, meus caros, vocês estão tendo aula com a professora Cláudia, né? Ele já falou do ego, superego, id, essas coisas. Né? Freud fala que a gente tem dentro da gente uma coisa que a gente quer fazer tudo, experimentar de tudo e tudo mais. E vem o superego e fica tolhendo a gente em nossas escolhas. Né? Quando a gente bebe, né, a gente fica mais soltinho, pode fazer coisas que geralmente a gente não faria. Né? Tá? O que não significa que você não possa oferecer resistência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito? Só para vocês chegarem e saberem. Até porque senão, né, a gente não podia beijar ninguém em boate. Todo mundo geralmente bebe em boate e tal. Né? Então, o que é fato? Ela desce, o cara se atrasa logo depois, fica 6 minutos, ele sai, né? Beleza. Isso é fato. Tem câmera lá gravada e tal. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, que é fato também, pelo menos está inclusive na reportagem, é que como se descobriu o estupro? Ela chega em casa e a mãe sente cheiro de esperma na filha. Cheiro forte de esperma. Ok. Aí tá. Ela faz exame de corpo de delito, de sangue. Tá? Não se acha nada de álcool, nada de droga. Tá? Não há prova nenhuma disso. E ela fala que não se lembra daqueles 6 minutos. Ela não sabe o que aconteceu naqueles 6 minutos. Isso também é fato. Não é? Pelo menos o que ela diz. Se é verdade ou não. Tá? Isso são fatos. Eu vou mandar para vocês depois, que são fatos, a audiência. E vou mandar para vocês também a sentença. E eu quero que vocês falem comigo. E nunca mais, vamos combinar aqui, isso não é crítica, tá? Nem direta para ninguém, pelo amor de Deus. Vocês ainda tá com um fonezinho aí? Fala que tá. Eu tô aqui. Sim. Show. Ó, atenção, por favor. Não é indireto. Não, pode deixar ligado. Não. Se você quiser já mandar para aquele lugar, você já está desmutada. E já está desculpada também e tudo mais. Não mais sigam essas coisas por rede social. Porque a rede social, ela vai colocando você numa bolha, tá? E que você fica à mercê da opinião do que os outros dizem. É que nem pode recorrer a você sempre, meus caros. A melhor coisa que tem é quando o ex-aluno chega e me manda alguma coisa, uma pergunta. Viu, Silvana? Tem muito fake news agora também, deepfake, esses negócios. Não, a gente não pode nem confiar no Intercept. Pô. E depois, né, no final da tarde, quando eu falei assim, não tem nada disso, 5 horas depois, eu
apanhando na internet que nem... Aí o Intercept coloca assim, o Intercept jamais falou que existia a expressão estupro culposo. Gente, isso tudo foi feito para causar, para dar impacto. Do mesmo jeito que da escola base, tá? Foi usado isso daí, etc, etc. Lá tem alguma justificativa, né? Nesse caso do Intercept, podem ter certeza que isso aí foi usado para isso. Tá? Atrair o público, ganhar cliques. A cada vez que você entra lá, é uma propaganda que sai. É um centavinho que ele ganha do Google. Né? Entendeu? Professor. Oi. Eu vi uns especialistas dizendo, especialistas no âmbito do direito penal, dizendo que o caso ocorreu em erro do tipo. E por causa que isso não tem previsão dolosamente, umas coisas... Na verdade, o seguinte, eles não tinham conhecimento ainda da sentença. Eles estavam, como a maioria das pessoas fizeram, chegando e comentando alguma coisa que saiu na imprensa pelo Intercept. E ninguém sabia disso. Tá? Isso daí é hipótese. Vamos dizer o seguinte, a hipótese... Isso aqui é tentando... E não tem nada disso. Não foi erro de tipo. Não teve prova nenhuma que ocorreu estupro. Não tem. Foi isso que ele foi absolvido por isso. Tá? Professor. Oi. Oi, Júlio. Mas você falou que a palavra da vítima já conta muito. Por que o cara foi absolvido? Ainda assim? Boa pergunta. Ele não foi absolvido assim. Foi um processo que durou anos. A audiência teve 2 ou 3. Eu vou mandar para vocês também o áudio do advogado do cara. Que ele explica bem. Tá? Ele explica lá que peritos foram ouvidos várias vezes, que não tinha isso, não tinha aquilo. A Associação do Ministério Público de Santa Catarina está pedindo, pelo amor de Deus, para liberar o sigilo, tirar o sigilo dos autos, para mostrar que não teve nada daquilo que aconteceu. Não é? E isso daí é muito legal, porque vocês precisam, não é? Naquela época que jeito de explicar tá ruim? Fala, Silvana. Tá ruim o jeito de explicar. Isso aí tem várias conotações. Tipo, tá muito ruim ou péssimo. Você, o advogado do indivíduo. Ah, tá. Professor, questão do comportamento do advogado, isso pode interferir? Pode. Tá? Se ele... E parece que teve, ele inclusive corta o áudio do sujeito. Vejam, não acreditem em mim. Não acreditem no Intercept, não acreditem nas redes sociais, nem no seu colega, nem no seu professor, nada. Eu gosto de mostrar a fonte. Vejam a fonte e a gente conversa amanhã. Pode ser? Tá? Eu vou fazer... se vocês me permitirem de não fazer hoje chamada, tá? Por causa do horário. Então é o seguinte, mandem... Eu estou sem meu celular agora, por isso que eu não mando ainda. Manda... pede lá no grupo, vou mandar para vocês a sentença, vou mandar para vocês a audiência. Sim, exatamente, Fabrício. Isso é importante buscar a fonte. E o seguinte, vou mandar para vocês também o áudio do advogado dele. Tá? E a gente conversa amanhã sobre o que vocês viram. E pode repassar? Pode, desde que você não fale que eu mandei. Ô, professor, eu tava crente que não ia ter trabalho de penal porque você já tinha dado os 25 pontos. Agora você dá esse trabalhinho pra gente poder discutir amanhã. Ah, esse é só... mas esse é mais assim, é mais pra pensar e tal. E esse daí não é trabalho de penal, é trabalho jurídico. Porque... Mas esse pelo menos é interessante. Esse é igual bom. O Fabrício mandou aí, a gente lendo de fato, né, o que aconteceu, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Isso que eu realmente, eles devem estar implorando para tirar o sigilo, porque a mídia está totalmente do lado dela, então eles estão sofrendo uma pressão absurda.
Então, assim, tirando o sigilo e mais pessoas tendo acesso, é lógico que as pessoas precisam ter um entendimento, né, também. Não adianta só ter acesso se não tiver entendimento, não adianta de nada. Mas muitas pessoas vão entender mais o que está acontecendo e parar de falar nas redes sociais, igual você falou, sem saber de fato qual é a sentença, qual é os autos, quais são as provas e tudo mais. Exato. Eu fiquei, todo mundo que postava no status do WhatsApp sobre o negócio, falei, não tem isso no processo. Quer que eu mande sentença? Não tem isso no processo. Quer que eu mande sentença? E assim ia e tal. Muitas pessoas devem ter me xingado de tudo quanto é nome, mas é porque a gente volta a falar. Usem sempre a razão. Tá com raiva? Não pensa, não. Isso pra tudo na vida, tá? Tá com raiva? Não pensa. Não faz. Né, Silvana? Não faz nada com raiva, não, que dá errado. Inclusive pensar o direito. Então você chega, calma, fala, não, deixa eu buscar no fatos. Tá? Toma chá, Espira Santa. Mentira, eu nunca tomei chá de Espira Santa, sempre tomei o... ai. Então tá, meus caros, olha. Então, beijo do gordo pra vocês. Cobrem pra mim lá, vou pegar e mandar pra vocês, tá? Amanhã, venham também, porque a gente vai ver erro, tá? Erro de tipo, os erros acidentais, tá? Erro na execução, com resultado, erro de veto, vai ser legal, tá? Vocês vão gostar bastante da matéria. Vocês não viram o erro no semestre passado, não, né? Não, né? Erro de tipo teve semestre passado. Ah, teve? Erro sobre a pessoa. Inclusive o Alisson compartilhou no Twitter a aula toda de erro de tipo por causa desse caso. Legal. E resultado de viés do pretendido, erro na execução, com resultado único, aberratio ictus, erro na execução. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental que teve. Tá, erro de tipo esses acidentais também. Então, essa pessoa, objeto, sim. execução e diver. Então, beleza, ótimo. Porque aí não precisa dar, porque a gente precisa ter mais matéria. Maravilha. Então, esqueça, amanhã não vamos ver. Amanhã, então, a gente vai ver, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente pode ver ou ação penal, ou extinção de punibilidade, ou prescrição. Ou seja, vai ser importante pra cacete. Então, chega e vem amanhã, cheguem cedo, por favor, porque a gente precisa terminar a nossa matéria. E a ação penal, uma coisa, atenção, se for ação penal é uma coisa que vai acompanhar vocês. Esse semestre, no próximo semestre, no outro semestre, processo 1, processo 2 e leis penais especiais. Ou seja, é super importante e muita gente confunde. Eu tenho um jeito muito legal de ensinar, tá? E vou separar não a aula inteira, mas a gente separa um pequeno detalhe. E faça um favor. A partir do momento que vocês forem vendo e querendo falar, Filó, você está totalmente errado, então, já manda para mim no WhatsApp, para a gente já chegar aqui com sangue nos olhos, vamos dizer assim, para chegar e falar o que vocês pensam. E aí, atenção, viu? Todo mundo fale, por favor. Tenta falar no microfone. Eu sei que tem pessoas que não dão, mas se der, faz esforcinho, tá? Então, ó, vamos terminar a nossa aula aqui, não é? E vamos chegar vamos pensar direito sempre, tá? Beijo do gordo. Sem chamada hoje, excepcionalmente. Fui. Que a força seja com vocês.